essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Estamos aqui com a Carmen Barreiro, né? Foi a escotice de longo tempo no Distrito Federal. Carmen, com as comemorações dos 60 anos agora em 2018, a gente tem entrevistado pessoas que fizeram parte, contribuíram muito com o movimento escoteiro no Distrito Federal. Inicialmente, quero que você conte um pouco de como você entrou no movimento escoteiro, né? Em que ano e tal, e conte um pouco da sua história. Ok, bom, meu nome é Carmen Barreira. Eu entrei para o movimento escoteiro em setembro de 1974, no Dia da Árvore, dia 21 de setembro. Fui convidada por uma família que morava na 312 Norte. A gente brincava junto, né? Nessa época eu tinha 15 anos. E eles me convidaram para ir conhecer o grupo escoteiro do Ar Salgado Filho, que funcionava na Casa de Ismael, na 913 Norte. Como a gente morava na 312 Norte, foi fácil, dava para ir a pé. Fui lá e fui recebida pelo Arnaldo Siqueira Lima e me chamaram então para ajudar na alcateia. Nessa época não tinha meninas no movimento escoteiro, e com 15 anos eu então fui ser assistente da alcateia do grupo escoteiro do Ar Salgado Filho, em 1974. Fiz minha promessa no dia 2 de novembro de 1974. E depois de uns meses, o grupo escoteiro saiu lá da Casa de Ismael e mudou para a Comunhão Espírita, que ficava na L2 Sul, e meu pai não deixou eu ir para lá porque eu tinha que pegar ônibus para ir para lá. E ele não deixava eu ir sozinha. Então, no bloco onde eu morava, na 312, tinha uma família que fazia parte do Marechal Rondon, que neste ano de 1975, já estava onde está hoje, no terreno da loja maçônica. Então eu fui para lá. Lá tinha uma alcateia de aproximadamente 8 crianças, e naquela época o chefe do grupo era o José Alex Oliva. E ele era chefe de lobinhos, chefe de tropa e chefe de grupo. E aí achou que tinha caído do céu, né, eu aparecer lá, e eu fiquei então como aquelá da alcateia do grupo escoteiro Marechal Rondon. Isso foi em agosto de 1975, e logo em seguida tinha programado e tinha sido planejado por alguns grupos escoteiros da época uma atividade para lobinhos aqui na sede regional. E aí eu levei essa alcateia com essas 8 crianças, e era uma atividade que foi considerada a primeira atividade regional do ramo lobinho. Eu não me lembro se já naquele ano foi o nome Jambra, né? Pelo que eu tenho lido na história aí, a primeira Jambra foi em 1976, com o nome Jambra, né? Mas essa de 1975 foi considerada a primeira atividade do ramo lobinho, regional do ramo lobinho. E era uma atividade de competição, né? E era bem diferente dos modelos que hoje nós temos. Mas foi muito divertido, foi um acantonamento, foi um sábado e um domingo, né? E as crianças gostaram muito e foi um aprendizado para mim. Eu estava sozinha com essas 8 crianças. Foi o primeiro contato que você teve com o Campo Escola? Foi o primeiro contato, Aí logo depois eu fiz cursos aqui também, meus cursos todos foram aqui, né? Chamava pré-certificado, o primeiro curso. CAP? Mas antes chamava pré-certificado, depois que teve o nome CAP. E o básico eu também fiz aqui, o avançado também eu fiz aqui. O básico foi com um padre de Goiás que veio coordenar o curso aqui. Ele chamava Padre Catão. Ele morava em Anápolis, porque ele
era capelão da base aérea. Do grupo escoteiro Bernardo Sayão lá. E o meu avançado, quem dirigiu foi o Rubem, né? Foi em 1976. E aí, bom, fiquei no grupo escoteiro, saí apenas durante 1 ano e meio, mais ou menos, para ajudar a fundação do grupo escoteiro Liz do Lago, que naquela época eu era assistente regional do Ramo Lobinho, e não tinha ninguém para assumir a alcateia lá, e eu trabalhei para conseguir captar alguns adultos para depois eles seguirem em frente, né? Mas minha vida, praticamente dos 42 anos de movimento escoteiro, foi no grupo escoteiro Marechal Rondon. E você tem lembranças de pessoas que conviviam aqui muito na sede regional, que era a sede nacional também, né? Alguns nomes, assim, que você tem boas lembranças? A melhor lembrança, né, que eu tenho é do Jaire, né, o Jaire Pérez Vasconcelos, que fundou o grupo escoteiro José de Anchieta, foi escoteiro-chefe, foi diretor financeiro muitos anos da Comissão Executiva Nacional. Convivi muito de perto com o Rubem, né, naquela época ele também foi durante muitos anos escoteiro-chefe. São ótimas lembranças, pessoas que têm um modelo de vida, um exemplo, né, muito forte na vida da gente. Convivi com o Guido Mondim, que também foi presidente da UEB durante muitos anos. Ele era um político e no final da carreira de servidor público ele foi do Tribunal de Contas da União. Aqui no Distrito Federal, né, eu convivi com o Dante Prunk, que foi comissário regional, com o Atanásio, que também foi comissário regional e assistente regional de ramo escoteiro. Convivi com a esposa dele, que é a Erenita Atanásio, né, que também foi assistente do ramo Lobinho há muito tempo. Que estão hoje ainda na ativa, né, além do Rubem, a Tia Zê, o Peroto, né. Trabalhamos em muitas atividades regionais, principalmente do ramo Lobinho, né, o Maia, o Arnaldo, durante muitos anos também, trabalhou em nível regional e depois ele foi profissional dos escoteiros, né, e quando a sede ainda era aqui em Brasília. Muitos outros, né, que estiveram aí à frente de grupos escoteiros, algumas pessoas que moraram aqui durante um tempo, depois foram embora, e como o próprio José Alex, né, Botelho de Oliva, que durante muito tempo foi o chefe de grupo do Marechal Rondon e foi um ícone também na história do grupo, contribuiu também no nível regional. O Arthur, né, que já faleceu também foi do grupo escoteiro, trabalhou no nível distrital, foi também funcionário regional. A Lígia, que hoje mora em Teresópolis, o próprio Isidoro, que foi presidente da região, um dos fundadores do grupo escoteiro Liz do Lago, o Fernando Almeida, que trouxe para a região um modelo de gestão muito importante, diferente dos que tinham vindo anteriormente, né? Imprimiu um ritmo mesmo quase profissional, né? na nossa sede, no nosso escritório e principalmente, não sei se você vai entrevistá-lo, mas eu tenho certeza que ele vai dizer que uma coisa que o Jair falou com ele, né? Coloque alma na região escoteira. Então vem daí toda a questão dos encontros das quartas-feiras, veio com a gestão do Fernando, né? Outra pessoa também que esteve com a gente, tanto em grupo escoteiro como na região, que foi o Cícero, né? O Cícero também contribuiu muito, pôde também trazer modelos mais profissionais da parte de gestão, da questão do fórum de dirigentes, né? Vem também da época que o Cícero foi, na época chamava
comissário regional. Regional, né? ele era comissário regional pioneiro, né? Ele foi assistente regional pioneiro, mas também. também foi comissário regional numa das minhas gestões, que aí eu já não me lembro. Mas são pessoas assim que fizeram muito pelo escotismo e ainda fazem, aqueles que estão vivos, mesmo não participando às vezes diariamente, né? Como nós estamos aqui, como o Alessandro, como o próprio Rubem, Adriana, né? E tantos outros, de alguma forma estão praticando o escotismo nas suas áreas profissionais, de lazer, em alguma coisa que fazem pela comunidade. E você tem alguma lembrança do Campo Escola com a convivência do nível nacional e regional? Como era separado aqui em blocos? Qual era o bloco regional, qual era o bloco nacional? Você pode contar um pouco? Tenho muitas lembranças, assim. A Comissão Executiva Nacional, chamada SENA, se reunia às quartas-feiras, à noite, ou quintas, normalmente aqui, nesse salão aqui, tipo uma mesa grande, que não era essa que tem hoje, era uma outra mesa, e algumas vezes eu participei dessas reuniões, né? Muitas vezes nós tivemos reuniões aqui com relação a estatuinte, que antes não chamava estatuinte, mas era para fazer algum tipo de modificação no estatuto. Vinham pessoas de vários locais para participar dessas reuniões, né? Nós tivemos uma época na União dos Escoteiros do Brasil um órgão chamado CNR, né? Esse CNR, que era Conselho Nacional de Representantes, comparando mais ou menos hoje com o nosso CAM, né? Podia ter até 3 de cada estado. Então São Paulo normalmente tinha 3 representantes, Rio Grande do Sul tinham 3 representantes, e Paraná tinham 3 representantes. E as outras regiões tinham 2, 1, e muitas não tinham nenhum, né? Inclusive o Distrito Federal naquela época não tinha representante nacional. Então tinha a SENA e tinha o CNR, né? E numa crise muito grande que a instituição sofreu em 1993, o CNR tomou conta, ficou responsável pela gestão da União dos Escoteiros do Brasil, porque toda a Comissão Executiva Nacional se demitiu, né? Por uma série de razões nacionais e intrigas e problemas, né? Eles pediram para sair, então o CNR ficou como responsável. E nenhum deles era de Brasília. Então eu acabei ficando também como um pouco de interlocutora, né? Porque era o Walter Dome, Maurício Moutinho, Paulo Salamuni, né? Todas essas pessoas não podiam ficar o tempo inteiro em Brasília. Então acabava que algumas coisas eu vinha aqui para poder resolver, para poder demitir funcionário. Foi esse ano que foi a decisão da saída da Nacional para Curitiba? Não foi esse ano. Mas uns 3 ou 4 anos depois disso, né? Eu sei que a transição demorou 3 a 4 anos, que saiu definitivamente em 98, né? 98, isso. Mais ou menos em 95 que eles começaram a já fazer planos de mudar a sede para outra cidade. E aí, como o Paulo Salamuni ficou liderando em alguns momentos esse CNR, né, e ele sendo de Curitiba, ele conseguiu algumas possibilidades da sede nacional ir para lá. E aí, em 98, mudou definitivamente para lá. Nós tivemos um momento em que a sede saiu daqui desse espaço, e foi para uma loja comercial na 408 Norte, né? Então essa é um pouco da transição também. Bom, e você, agora dentro do movimento escoteiro, você tem atuado em que parte? Você foi gestora da região do Distrito Federal em 2 momentos, né? Se eu não me engano, em 2004 para 2006, é isso? 4 anos foram. No primeiro mandato, né? 4 anos, então foi 2004 a 2008. Isso. E depois 2011 a 14, né? 3 anos, né? 12, 13, 14. Exatamente. Né? E agora você tem atuado também no nível nacional, né?
Ele pode falar um pouquinho também de isso e como isso ajuda também o Distrito Federal, né? O fato de termos pessoas hoje atuando no nível nacional. Bom, primeiramente sim, além de atuar no Marechal Rondon durante muitos anos, eu atuei em diversos momentos na região, não só como gestora, mas como assistente regional do Ramo Lobinho, em alguns momentos como na parte de crescimento, né? E depois, então, nesses 2 momentos, trabalhei como presidente da região com uma equipe que foi fantástica. A primeira gestão tem uma coisa interessante, que na nossa primeira reunião de diretoria, eu pedi para o diretor financeiro tirar o saldo e a gente tinha R$12 na conta da região. Ui. R$12. E era positivo, isso era uma coisa boa, mas era R$12. E aí então nós tivemos que fazer todo um trabalho, né, para começar a captar recursos, a região ter dinheiro, porque as diretorias passadas começaram a organizar a região, né, a melhorar, fazer uma série de melhorias, né, pequenas, mas necessárias, como questões às vezes que não aparecem, né, luz, água, toda a parte de pintar a janela, essas coisas, né. E com pouco dinheiro, então ia fazendo aquilo, no momento que tinha um dinheiro fazia aquilo, né? E aí a gente estava realmente pensando em fazer uma gestão com recursos, ou buscar recursos para que a região pudesse se manter, né? Então foram 4 anos bem intensos, que as pessoas se mobilizaram e a gente conseguiu dar um forte crescimento e essa questão de gestão também. No segundo momento, a região já estava com muitas condições, a gente já tinha inclusive recebido o alvará, o documento, né, da região, que durante muitos anos esse processo correu e era importante a gente ter esse documento, até para poder fazer obras, porque não podia fazer obras, porque não tinha documento nenhum. E todo mundo, a gente acabava ficando com medo de que um dia alguém pegasse o terreno e a gente perdesse tudo, né? Então, no segundo momento foi muito bom, já tinha tido outros gestores, né, entre o primeiro mandato e o segundo mandato. A gente conseguiu fazer algumas obras para justamente continuar apoiando o trabalho que é desenvolvido com a sede para cursos, eventos, atividades escoteiras, mas também para reverter em captação de recursos, para continuar, né, nessa filosofia de que a gente cresce, é importante crescer, mas que a gente tem que ter estrutura. Sim, lógico. Né? E não só uma estrutura simples, mas uma estrutura que a gente possa ter muito orgulho de participar, de estar e de ser pertencente a isso. E conseguimos também terminar o segundo mandato, deixando recursos em caixa, né, apesar de ter feito uma série de melhorias e dando também suporte para as outras diretorias regionais com relação ao contrato, né? Que esse nosso contrato já tinha vindo de gestões anteriores e é sempre um contrato muito difícil, né? Sim. A gente precisa sempre negociar e a questão de aumentos, às vezes a empresa passou por alguns períodos difíceis, né? E mesmo assim a gente sempre dando uma importância muito grande a esse contrato que nós temos com uma parte do nosso terreno. E a gente viu que cada diretoria que entrou, ou antes ou depois, né, sempre teve que negociar. Então isso também foi um papel que nós tivemos que fazer nesse segundo mandato e que, assim, demanda um pouco de energia, né? E depois, então, mesmo nesses anos aí, em alguns momentos, eu também estive em alguns momentos trabalhando no nível nacional, né? Participei durante 3 anos da antiga diretoria nacional, que hoje é considerado o CAN, né? Representando o Distrito Federal. Num dos anos, nós tínhamos 3 diretores do DF, né? Que era o Schubert, o Ivan e eu, né?
participando ao mesmo tempo, né? Uma região que naquela época nós tínhamos 1.500, 1.600 associados e tínhamos 3 diretores nacionais pelo Distrito Federal. Acho que foi um momento muito interessante também dessa nossa história política, mas principalmente da história em que o Distrito Federal se tornou, ao longo do tempo, uma liderança, né? Uma liderança não só por causa das pessoas, mas principalmente pelas ideias. Fundamentações, pessoas muito bem preparadas, né? E sempre tivemos no Distrito Federal, então, ao longo desses últimos anos, né, um escotismo de vanguarda. E hoje, nas nossas políticas, tanto de gestão de adultos, de programa educativo, do próprio envolvimento juvenil, porque também desde o início demos muito apoio aos jovens, a Fórum de Jovens, que vem desde lá de quando o próprio Rubem já estava no nível nacional, como escoteiro-chefe. Depois fizemos vários eventos de jovens aqui no Distrito Federal, seja de encontro de jovens, encontro da rede de jovens líderes. Então, assim, sempre o Distrito Federal trouxe muito material e ideias para o nível nacional também e até interamericano e mundial. E aí, desde o ano passado, de maio de 2016, nós estamos trabalhando na área de métodos educativos dos escoteiros do Brasil, mas eu também tenho, ao mesmo tempo, uma experiência muito boa, que é trabalhar no grupo escoteiro, né? Voltar a atuar muito fortemente no grupo escoteiro. A gente percebe que lá é onde realmente acontece o escotismo, onde a gente pode ver se todas as decisões, todas as resoluções, tudo aquilo que são as regras que estão hoje postas no nível nacional, se aquilo funciona, se aquilo dá certo, sim, se a gente não está separado, se a gente não está, né, caminhando totalmente diferentes. Não, a gente percebe que o programa educativo está sendo bem aplicado, e com isso nós temos jovens entusiasmados. Nós temos um grupo escoteiro que de 2015 saiu de 75 integrantes para 152 agora em 2017, e o grupo escoteiro ano que vem vai fazer 50 anos, né? E a gente espera que a gente complete todas as sessões. Então nós estamos com 2 alcateias, uma tropa escoteira, uma tropa sênior e um clã, né? E não queremos passar deste tamanho, mas queremos completar todas as sessões. As alcateias estão completas, a tropa escoteira falta bem pouquinho, a tropa sênior também falta bem pouquinho, mas queremos em 2018, que é o centenário do ramo pioneiro, trabalhar fortemente no ramo pioneiro. Legal. Pelo menos chegar a 12 pioneiros, essa é a nossa meta. Então, é uma meta também que está muito parecida com aquilo que o nível nacional se propõe, que é crescer, fazer com que o programa esteja bem aplicado, que a gente tenha adultos bem capacitados e que as atividades sejam muito interessantes. Então, as coisas se casam, têm se casado. No nível regional, a gente procura também trazer, né, todas as novidades, algumas oficinas que foram já colocadas, algumas que eu tenho já aí com ideias para o ano que vem, de trazer novidades, né, que estão acontecendo no nível nacional para que a gente possa implementar de uma forma bem fácil aqui no Distrito Federal. Carmen, a gente está chegando ao final da entrevista e o momento que você tem agora com a câmera para poder passar uma mensagem para os nossos jovens aí para o aniversário de 60 anos da região do Distrito Federal. Bom, eu gostaria de passar de uma forma falada, né, todo um sentimento que é o orgulho de ser escoteiro, que é o orgulho de pertencer à região do Distrito Federal, de estar participando plenamente e poder conhecer muitas das pessoas que estão aqui, né, conhecer, e muitas delas são
pessoas que são minhas amigas, meus amigos, né? E dizer que a nossa instituição é uma instituição muito moderna, uma instituição que traz uma série de benefícios para a vida das pessoas que fazem parte. Eu tenho meus 2 filhos que foram lobinhos, escoteiros, sênios, pioneiros. Hoje são profissionais, são pessoas que têm sua família, que estão no mundo real, e todos nós, tanto eles como eu, né, agradecemos muito de podermos estar participando do escotismo, no escotismo não só no Brasil, mas principalmente lá no nosso grupo escoteiro e aqui na nossa região escoteira. Então espero que cada um de vocês sinta bastante orgulho e conheça a nossa história, né, que é uma história com muitas coisas boas, e hoje o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, tem tudo a ver com a nossa história, e esses 60 anos devem ser muito bem comemorados. Sempre alerta. Obrigado.